Bom, Saião, 8 horas. Vamos lá. Vamos Boa lá. noite a todos. Então, Jonatas, vamos lá. Qual é o tema aí? Qual é a discussão? O que que a gente tem para falar? Vamos ter violência mútua, eu contra você, você Pois é, contra né? mim? Como As é que pessoas vai ser essa perguntaram, história? as pessoas perguntaram se eu estava apanhando muito em casa, então eu quis suscitar esse tema para poder ver se dava um toque no pessoal aqui. Mas não é nada disso. É um tema que é um tema muito sério, né, Saião? Falar sobre violência doméstica. Isso é um tema que, infelizmente, a gente não pode dizer que está que ocorre fora do ambiente eclesiástico, também ocorre dentro do ambiente eclesiástico, dentro das igrejas, isso acontece com uma certa frequência, não com números tão alarmantes como nós vimos aqui. Teve uma, para levantar aqui o assunto, tem uma reportagem que foi da revista Veja, e não faz muito tempo, ela teve uma atualização, ela foi publicada no dia 29, então foi de hoje mesmo, né? Para não falar que não foi muito tempo, foi publicada hoje, falando sobre a questão da subnotificação e os gatilhos, que é o drama vivido aí na quarentena da violência doméstica. E a grande maioria dos casos, eu não posso falar 100% porque eles também não mencionam isso, mas a grande maioria dos casos é contra a mulher. Pode ser que tenha uma violência inversa aí, mas a grande maioria dos casos sempre é contra a mulher. E tem dois números aqui da reportagem que eu li que me assustaram, assim, que levantam um alerta muito grande. Um é o que ele fala da subnotificação, ou seja, os casos que ocorrem não são mencionados, não são levados à justiça. E o segundo ponto é o aumento, assim, em alguns casos até absurdo, pelo número que eles apontam aqui, do feminicídio. Para você ter uma ideia, estados como, por exemplo, estados do norte e do nordeste, como Acre e Ceará, tiveram uma média de 30% de subnotificação nos últimos tempos, desde o início da quarentena, né? Principalmente aqueles casos onde precisa fazer exame de corpo de delito, então a pessoa está com medo de sair, ela acaba não indo fazer o exame, né? Muito provavelmente seria isso. E o feminicídio, eu não vou mencionar qual estado para não assustar o pessoal, mas teve estado que chegou a 400% de aumento do feminicídio. Nossa. O estado de São Paulo está na média de 50% o aumento de feminicídios aqui no período da quarentena. Então, é um assunto realmente que precisa ser tratado. E um detalhe muito importante que as pessoas não pensem que isso é um fenômeno brasileiro, porque não é. Isso está sendo tratado na ONU como um problema, porque aumentou o feminicídio e a violência contra a mulher no mundo inteiro nesse período de quarentena. E então, assim, a gente começa perguntando, levantando essa questão, né? Por quê? Vamos dizer, tentar entender, assim, o que nos levou a essa situação, não a situação da pandemia em si, que já está sendo tratado, já foi bastante discutido, mas nos leva a esse extremo de violência, de agressão mútua, ou agressão da parte mais forte contra a parte mais fraca, né? Bom, Jonatas, a gente começa avaliando essa discussão em função da situação de extremo estresse em que as pessoas se encontram nesse momento, né, porque a gente teve uma circunstancialidade que mudou, né, tudo que estava definido na perspectiva de todo mundo, né, e algumas pessoas reféns de uma instabilidade real e concreta, mas principalmente emocional, entram em crise. Né? E aí nós temos um problema revelador que eu acho mais complicado, é que muita gente hoje no nosso contexto familiar vive, mas não convive, né? Não tem relação, não tem sintonia, não tem comunhão. As pessoas, em grande parte, estão doentes do ponto de vista espiritual e emocional. Então, essa realidade que a gente tem aí, né? Aliás, tem até uma pergunta aí já levantada, se tem a ver com Lucas doze, Lucas cinquenta doze, e cinquenta e três. três. Não sei se você pode dar uma olhada lá, porque alguém já levantou uma outra lebre também. O que acontece, né? E a nossa sociedade está desvairada, ela está com as referências indevidas, né? Nós temos
um texto paralelo da Bíblia, né, que é o texto de Gênesis 6, quando a Bíblia nos fala da vinda do dilúvio, que a terra encheu de violência, né, a palavra hebraica Hamas. E foi exatamente quando Deus trouxe a sua intervenção, e dá para sentir, né, eu tenho acompanhado aí nos últimos anos, nas últimas décadas, como houve o que a gente chama de trivialização e banalização da violência, né? Uhum, É uhum. claro que essa violência pode vir de origens distintas, mas, por definição, a violência doméstica diz respeito ao abuso, seja físico, seja emocional, né, do elemento mais frágil na convivência. Isso pode envolver crianças, que podem ser espancadas, maltratadas de maneira absurda, e, claro, numa questão de força física, as mulheres acabam sendo, elas também podem cometer algum desatino, mas no grande parte dos casos elas estão vitimadas, Vítimas. né? Sim. De fato, o quadro é complexo. Então, o que é? Nós temos uma mistura do fato de nós termos uma sociedade problematizada que não trata da sua realidade que precisa ser considerada. A gente tem uma situação de instabilidade que envolve um estresse emocional muito sério, né? E a convivência forçosa que vai testar o nosso nível de paciência e de bom contato e relacionamento uns com os outros. Quando isso já está num nível prejudicado, então toda proximidade é sinônimo de atrito, né? E aí a gente realmente vê, né, uma pergunta que já foi levantada aí, se isso tem a ver com o pecado ou com uma questão psicológica, a resposta é com os dois, Os né? dois, com Esse certeza. elemento está aí. Mas me diz uma coisa aí, você viu Lucas aí, o que o Ele fala pessoal... sobre. É aquele texto onde Jesus está falando do fim dos tempos, né? E aí diz que estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra assim, filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra é, sogra. é, não dá para dizer que isso é um cumprimento desse texto, mas Uhum, dá para a gente entender que quando a gente não tem essa conexão adequada, né, essas relações próximas são prejudicadas, né, porque a nossa boa conexão com Deus deve se traduzir num bom relacionamento com o próximo, né? E aí a gente teria que observar e caminhar nessa direção para poder entender esse cenário adequadamente, né? Mas você acha que tem algum fator assim mais complicador nesse processo? O que você acha que pode se tornar gatilho da violência assim na convivência? Existem elementos que É ajudam a bem, evitar isso? exato, é bem interessante porque na reportagem ele fala justamente da subnotificação e dos gatilhos, né? E um dos gatilhos é o alcoolismo. Eles falam que a pessoa que tem abuso do álcool, ele acaba perdendo a temperança e acaba partindo para uma agressão física. Coisas de obsessão, né? Coisas obsessivas compulsivas, né? Se seja droga, seja vício em pornografia, vício em algumas coisas, quando a pessoa é tirada desse eixo onde ela acha que ela está protegida, ela acaba partindo para a parte física, né? Se na parte lógica já não está funcionando mais, então tenta se fazer vamos dizer assim, um contraponto através da agressão e tudo mais. É bem interessante assim o que você levantou, porque a gente já teve experiências, não de violência doméstica, não isso, mas experiências, por exemplo, de pessoas olharem para o texto bíblico, olharem para a Bíblia, como, por exemplo, citaram esse texto de Lucas 12, e falarem assim, realmente a Bíblia também fomenta isso, né? Porque se você olha o papel feminino da Bíblia, ele é um papel completamente deixado de lado. Inclusive eu já ouvi uma pessoa que eu estava dando uma aula em um determinado lugar e a pessoa virou para mim e falou assim, Paulo era machista. Paulo era extremamente machista, porque ele mandava as mulheres se calar e ele falava esse tipo de coisa, assim. Existe alguma relação da Bíblia que possa sugerir e possa apresentar isso de uma forma assim
vamos dizer assim, não aceitável, mas assim, olha, lá também acontece, nós somos todos humanos, né? Existe esse tipo de relação? Foi bom você tocar nesse assunto, porque existe uma falta de compreensão, né, sobre essa realidade e há um equívoco absurdo nessa questão. O primeiro ponto que a gente precisa levantar é que assim o texto bíblico ele surge num cenário, num ambiente, né? Então os textos mais antigos da Bíblia eles retratam uma cultura antiga, patriarcal, e de certa forma ainda existe em alguns ambientes no mundo, né? Onde você tem um determinado protagonismo masculino, né? Em que de fato você tem, vamos dizer, um lugar subalterno da mulher na sociedade. Mas se você lê o texto bíblico com atenção, você vai descobrir que o texto principalmente mostra esse retrato da realidade, mas a Bíblia apresenta no seu enfoque doutrinário teológico uma direção diferente. Por exemplo, né, no relato da criação, a mulher é tirada do lado da costela do homem. Você vê que os dois são chamados de imagem e semelhança de Deus. Você vê que os dois são considerados complementares, né? A mulher é aquele elemento ajudador da parte de Deus que se encaixa perfeitamente com o homem. E os desdobramentos negativos nessa relação são atribuídos ao pecado e não à criação da parte de Deus. Você vê Sara, por exemplo, cometendo equívocos na relação com Abraão. Mas você vê Deus dizendo, não tema em ouvir a voz de Sara, sua mulher, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, coisas interessantes na Bíblia. Você acha que Moisés, né, é o grande protagonista da libertação do povo. Mas quando você vai ler a história de Moisés inicial, não tem Moisés, não tem o pai de Moisés, e só tem Miriam e Joquebede e a filha Exato. do faraó. Então existe um protagonismo feminino silencioso. Da mesma maneira, no Novo Testamento, você vai ver que a pessoa que tem destaque na ressurreição de Jesus é Maria Maria Madalena. Madalena. Exato. Jesus é mal entendido porque ele tem discípulas que, inclusive, investem seus recursos no ministério de Jesus, né? Aí o pessoal talvez se confunda, porque, mas a Bíblia não manda as mulheres ficarem caladas nas igrejas, mas não é bem isso que está dizendo lá. Havia algumas mulheres em Corinto que estavam tumultuando uma Uhum. reunião no que diz respeito ao uso indevido do dom de línguas, e naquele aspecto, Paulo então diz que elas não poderiam tentar entender o que está acontecendo, fazendo perguntas, como se estivesse dentro de um templo, de um culto pagão, que elas estavam acostumadas antes, mas elas precisavam conversar em casa para resolver isso, né? E aí talvez a acusação mais indevida que exista é o fato de que a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, né? E aí isso é mal entendido, né? Como se a mulher fosse um capacho, como se ela se colocasse numa posição de alguém que não tem direito de dar qualquer opinião. Nunca é retratado do ponto de vista prático alguém nessas condições. Veja, por exemplo, um casal que foi muito companheiro de Paulo, como Áquila e Priscila, Uhum. né? Aliás, Atos até coloca Priscila e Priscila e Áquila, né? Áquila, exato. Então, você não vê isso. Por que a submissão é valorizada? Efésios 5:21 diz que a gente deve se submeter um ao outro, né? E isso é o exemplo de Cristo, né? Isso não significa uma obediência a alguém que vem com uma atitude de violência e maldade, mas significa agir segundo o Espírito de Cristo, de não vencer a partir da sua própria força, do seu próprio poder. É uma maneira diferente de encarar a realidade a partir da maneira de ser do próprio Senhor Jesus. Então, nunca na Bíblia, do ponto de vista do ensino, a mulher é rejeitada, inferiorizada e colocada numa posição de alguém que merece menos atenção e respeito. Então, assim, o que eu acho que você vai concordar comigo, é que Uhum. tem gente que em alguma atitude que jamais, aliás, na Bíblia nem se menciona nenhum caso de
marido batendo em mulher Essa era uma e das de perguntas, é bom violências. que você já entrou nesse assunto. Não tem isso, né? Então, o cara que quer dar uma, digamos assim, como se diz no nosso mundo brasileirão, né? Brasileirês aqui, Uhum. é dar uma de machão e descer a mão na mulher, ele pode buscar qualquer desculpa, mas tentar Bíblica ele não dizer vai que isso achar. tem base na Bíblia, Uhum. sinceramente, aí acho que é o contrário, né? A Bíblia diz É, que a vara tá reservada para as costas dos tolos, né? exato. Então, esse negócio não tem condição, não. Levantaram uma questão aqui bem interessante, Saião, que também faz parte de algumas, talvez, compreensões equivocadas que o pessoal tem do texto bíblico, a respeito da questão aqui, fala do pensamento sistêmico, né, que entende-se que existe uma repetição de padrões, ou seja, se o pai ele era alcoólatra, então a tendência de que o filho também seja alcoólatra, e algumas pessoas fazem uma comparação disso com a questão que é mencionada lá algumas vezes sobre a maldição que passa de gerações, né? Como é que a gente pode interpretar isso à luz da Bíblia nesse quesito, por exemplo, de destempero, descontrole e tudo mais, né? Então, talvez o problema seja a gente querer dar uma explicação única e simplista para um Uhum. fenômeno mais amplo, né? É verdade que os malefícios que existem numa família, num casal, se eles não são contemplados e trabalhados e realinhados, eles têm a grande chance de trazer uma influência negativa sobre os filhos. Então você tem isso mesmo, né? O pai, Uhum. o avô alcoólatra, o pai alcoólatra. E aí tem às vezes até um elemento a mais que é o elemento genético, né? Porque Uhum. todo mundo tem a sua fragilidade e alguns tipos de fragilidade têm um componente genético. Não é que a pessoa herda o vício, mas herda um potencial naquela direção, né? E aí isso de fato é uma influência. Mas o ser humano é muito complexo. Ele tem um componente da espiritualidade, tem um componente biológico, tem um componente psicológico e ele tem como trabalhar isso até porque ele é um ser livre. Então, o que a gente tem? A gente tem exemplos extraordinários de pessoas, né? Até na nossa história literária, pega um Machado de Assis da vida, né? Pessoas que têm um ambiente extremamente desfavorável e que essas pessoas, em função da sua postura, da sua relação com Deus, da maneira como eles conseguem virar a página, conseguem trabalhar a sua situação emocional e a sua situação espiritual e social, eles conseguem caminhar na direção correta. Então, assim, tudo bem que a gente, no momento desse, começa a tentar verificar raízes e causas do problema. Mas o que a gente tem que fazer, especialmente numa hora difícil como essa, é pensar na direção de uma solução, de um caminho de alinhamento para que a gente chegue em algum ponto favorável, né? Porque não adianta dizer, ah, não, o cara fez isso porque ele é assim, ah, não, porque ele veio no ambiente bruto e não tem o que fazer, né? Pau que nasce Uhum. torto, morre torto. Não, Exato. existe condição, né? O que a gente tem que ter é a humildade e de aceitar que tem uma dificuldade e trabalhar naquela direção, né? Porque isso é muito sério, né? Porque, por exemplo, você vê até a história de Moisés. Né? Eu não acredito, não sei o que você pensa, Uhum. que o Moisés tenha matado o egípcio porque sim, foi lá para enfiar a faca na garganta. Eu acho que ele entrou na briga e na tentativa de livrar o hebreu lá, acabou dando uma pancada a mais ou uma empurrada mais forte. Quando ele foi ver, o egípcio morreu e agora A adrenalina subiu, né? A adrenalina subiu e acaba até às vezes perdendo um pouco a mão, né? exatamente. Então, numa confusão qualquer que se desdobra em violência, às vezes a pessoa não sabe as consequências, né? Por isso que é urgente, né? E o que eu diria assim para todo mundo é que agora a gente tem que fazer um esforço de pôr a cabeça no lugar, de parar, né, com essa loucura. Uhum. Você, por exemplo, está se envenenando muito com informações negativas, dá uma segurada, não Sim. enche a sua cabeça de estresse e tensão, né? Agora tem que
lidar com a ansiedade, né? Nós estamos na hora do dilúvio, tem que entrar na arca, não Tem que adianta. entrar. Tem que esperar a chuva passar, né? E procurar na vida, em casa, ser criativo, de desenvolver alguma atividade, o que é possível, tentar trabalhar ali e num momento de mútua ajuda, porque esquentar a cabeça não vai levar a lugar nenhum. E a gente aconselha o quê? Um caminho de exercício espiritual, né? Então leia sua Bíblia, ore, procure meditar nas coisas de Deus e procure algum apoio emocional. Hoje é possível, né? Apesar de tudo, nós temos todos os recursos à distância que Uhum. nos ajudam a caminhar nessa direção, né? Isso mesmo. Uma outra questão que acaba caindo vamos dizer assim, no colo da igreja é qual o papel da igreja na prevenção. Nós podemos imaginar que seja pregar o amor e explicar a palavra de Deus de uma forma sensata, correta, e isso deve gerar nas pessoas uma transformação que não é nossa, é transformação pelo Espírito, né? Mas como fica no caso do papel da igreja, por exemplo, quando a igreja toma conhecimento de uma situação dessa, como eu falei no início, essa situação não é exclusiva do ambiente secular, ou se a gente pode chamar assim, do ambiente fora da igreja, mas ela também ocorre dentro das igrejas. Qual é o papel, assim, como você vê? Tiveram algumas perguntas aqui que passaram, por exemplo, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 7 que o homem abandona o lar, ou seja, se o homem agride a mulher, ele já abandonou o lar, e isso lhe dá a oportunidade, ou vamos dizer assim, a não vou dar oportunidade, que isso é uma palavra meio complicada, mas assim, lhe dá o A direito, a possibilidade, possibilidade, obrigado, a possibilidade de a mulher se divorciar dentro dos padrões bíblicos. Como é que fica essa situação, né? Então vamos lá, vamos com calma, porque o pessoal às vezes derrapa na curva aí, né? A primeira coisa é a seguinte: a gente precisa entender que toda situação de crise é um desafio na direção da superação, né? Quando a gente sente a crise, isso é uma oportunidade da gente fazer um treinamento na direção de aprender alguma coisa. A crise, ela é a possibilidade do nosso upgrade. Você está atualizando arquivos, né, numa linguagem bem compreensível aí. Aí, a gente precisa, nessa hora, ser mais temperante, quer dizer, mais calmo, diminuir as nossas exigências. O pessoal tem que cair a ficha. Calma, você não pode continuar chato ou chata do mesmo jeito. Tem que entender o cenário, né? Às vezes, a pessoa que comete a violência, ela é a principal responsável pelo dano maior, mas às vezes o contexto do ambiente favorece isso. As pessoas não ajudam, a pessoa está de cabeça quente, o outro vai lá e provoca, Uhum. a mulher está nervosa, o cara vai e grita com ela, o cara acabou de ter uma notícia financeira negativa, a pessoa vem brigar ainda mais. Então, assim, vamos parar de falar quando não ajuda, como maçã de ouro, que é servido em bandeja de prata, é a palavra dita no momento certo. A palavra branda desvia a Desvia o furor, raiva, a né? palavra dura suscita ira. Então pega leve, não fique enchendo, para de cutucar o outro, vai dormir, vai fazer outra coisa, né? Então tem que segurar aí. Agora, quando chega ao ponto complicado, né, a sabedoria bíblica, a gente tem isso em Êxodo 21, a gente tem repetido lá em Levítico 24, e a gente fala e não entende direito. Havia uma proibição absoluta de você ferir outra pessoa. Ferir era grave. Inclusive, a lei de Talião, né, por causa da justiça retributiva, diz que se alguém ferir o outro, da mesma maneira ele deve ser ferido. Isso a gente talvez não entenda muito bem, mas o sentido é que devemos coibir todo tipo de violência, e qualquer crime contra uma pessoa é um crime absoluto, porque o ser humano é a imagem de Deus. Quem mata uma pessoa ofende a Deus diretamente. Nesse sentido, o pensamento bíblico é muito claro, né? Agora, uma vez que as pessoas não conseguiram suportar esse momento e elas de fato partem para uma violência,
ameaçadora, aí a gente tem que parar e pensar seriamente. Será que uma mulher ou a mãe que vê um problema com os filhos, ou supondo um homem fragilizado nas mãos de uma mulher muito perversa, que é mais raro, mas pode acontecer, ou até mesmo uma pessoa mais idosa que dentro da casa começa a sofrer algum tipo de retaliação de uma das partes, né? Não é sábio a gente achar que a coisa vai se resolver pelo silêncio, que a questão ali é só oração. Não é necessário tomar uma atitude em relação a isso, né? Claro, se é uma coisa leve, né, a pessoa levantou a voz, falou um negócio de cabeça quente, depois pediu desculpa, também não vamos jogar mais água na fervura. Mas se realmente a pessoa parte para as vias de fato, e às vezes isso já é uma situação recorrente, aí tem que dar um basta, né? Por quê? Pensando sobre uma legitimidade aí de um divórcio, por exemplo. O divórcio sempre deve ser evitado. Sempre a gente deve voltar a conversar, sempre deve tentar fazer o possível, mas tudo tem um limite. Então, na Bíblia, numa postura, por exemplo, de promiscuidade, de adultério persistente, a pessoa tem direito ao divórcio, isso está claro quando a gente lê Mateus 19. Mas é interessante que em 1 Coríntios 7, Paulo vai falar do caso da pessoa, e aí parece indicar da mulher, que é casada com um indivíduo descrente, que esse descrente resolve ir embora. E aí, lá no versículo 15, ele prossegue, ele vai dizer assim, mas o irmão, né, ou a irmã, não está sujeito à servidão. Muito possivelmente, muito adequadamente, e esse também é o meu entendimento, muitos estudiosos exegetas entendem o seguinte, se a pessoa era abandonada e ia embora de vez, o seu cônjuge, essa pessoa não estava mais sob servidão do vínculo anterior e ela estava, então, livre para contrair um outro matrimônio, né? E o que a gente quer dizer com isso é o seguinte, que a vida é um valor superior ao vínculo matrimonial. Então, se uma mulher ou até mesmo parentes da casa estão sob ameaça que envolve uma violência grotesca, a pessoa não pode ficar meramente calada, ela tem que tomar uma atitude, e hoje nós temos recursos legais, né, que em última instância se inspiram na Bíblia, porque a Bíblia tem essa ênfase na defesa daqueles que estão numa condição de vulnerabilidade. Então você vê isso com o órfão, com a viúva, com o pobre, o estrangeiro, né? Então esse mesmo princípio se aplica. Aí a pessoa precisa, né, procurar um apoio nessa direção. E aí eu diria que a igreja pode ajudar como? Ensinando a diretriz bíblica, provendo elementos de ordem espiritual e emocional para orientar biblicamente a pessoa. Então, quem se alimenta espiritualmente, ouve mensagens bíblicas, tem o seu coração alimentado e a sua mente direcionada, tem mais chance de resolver essas coisas. Agora, se a pessoa não cuida da vida espiritual nunca, e na hora ele quer resolver a coisa assim, vai ser mais difícil. Então você precisa ter a sua sintonia com Deus. A igreja pode também apresentar os seus conselheiros que ajudam nessa hora. Às vezes uma necessidade material, às vezes uma necessidade jurídica, às vezes uma necessidade de proteção. Eu já várias vezes na minha vida, em situação de proteger pessoas numa situação de fragilidade, a gente atuou, né, desde oração até recurso propriamente, e, às vezes, material para socorrer numa situação de necessidade, né? O pessoal está perguntando sobre agressão verbal. Depende, né? Às vezes você pode fazer uma agressão, digamos assim, que é compreensível no momento de cabeça quente, a pessoa falou um negócio a mais, mas quando isso tem um desdobramento, a gente tem que ter um feeling, né, para saber quando a coisa realmente passou do mínimo do bom senso e aí você tem uma situação de ameaça. No caso, Jonathan, se a pessoa de fato esteja sob ameaça, ela
não só tem a permissão, mas deve buscar ajuda, inclusive por motivo de proteção da vida. Não tem essa da pessoa achar que a coisa se resolve numa atitude mística, porque aí nós temos uma situação mais grave. E a pergunta que a gente faz, né, por que, que a promiscuidade, o adultério, o pecado sexual permitia o divórcio? Porque a pessoa está quebrando o vínculo, ele está quebrando a sua relação de aliança. Agora eu pergunto para você, você acha que tem alguma relação de aliança, de vínculo ainda, num homem que espanca a sua mulher e que desce a mão nela, que parte, você acha que isso faz sentido? Pois é, exatamente. Alguém mencionou isso nos comentários aqui, né? O paradigma do casamento dentro da Bíblia é que os dois são uma só carne. Então, como que qualquer pessoa, a não ser que tenha alguma questão psicológica envolvida, como masoquismo e tudo mais, mas assim, não é natural do ser humano se agredir. Ou seja, a partir do momento que ele agride a outra parte, ele já não considera aquela sua carne. Então já houve um rompimento de vínculo aí, como você mencionou, né? Bom, Saião, já estamos às 8h30, eu não sei até quando a gente vai aqui, mas vamos continuar, né? Vamos mais aí, uns 15, 20 minutos aí. Ah, mas em todos esses casos que a gente vê, por exemplo, essa questão de divórcio e tudo mais, há ainda um grande preconceito, não é? Principalmente nos ambientes religiosos. Se, por exemplo, sempre há, e no Brasil nós somos, querendo ou não, a gente perde os amigos e não perde a piada, né? Então o pessoal é muito piadista, gosta muito de fazer brincadeira, e nesses casos, assim, eu já ouvi algumas vezes, né? Ah, ela separou porque o marido estava batendo nela, aí o cara sempre, mas ela deve ter feito alguma coisa. Né? Sempre tem É, esse pano de fundo, assim, que o pessoal tenta justificar de alguma forma, né? então, isso que a gente tem que entender é o seguinte, né? A violência, e particularmente a agressão física, ela é absolutamente intolerável. E aí eu volto, né? É o paradigma bíblico. A Bíblia chega a dizer, né, até coisa do tipo, ó, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quer dizer, não se Uhum. atreva a fazer a bobagem de quebrar o pé do outro, porque você vai ter o resultado depois. Então as pessoas ficavam espertas. Então, nenhuma possibilidade é aceitável nesse sentido. Isso é intolerável, porque quando você parte para isso, você mostra um desrespeito total pela pessoa. E a pessoa que se permite ser agredida, ela também já interiorizou uma situação de fragilidade psicológica, de dependência. Eu conheço casos de, por exemplo, mulheres, né, que elas simplesmente não vão buscar outro destino porque elas não têm alternativa, ou porque têm um medo maior, ou porque sofrem uma ameaça maior. Então, os prejuízos de você viver nesse ambiente, e até mesmo na formação dos filhos, é muito complicado e isso precisa ser evitado. E esse negócio da culpabilidade da vítima é um negócio muito complicado. É lógico que todas as pessoas têm erros, problemas, defeitos, especialmente numa situação de conflito, né? Então é aquele negócio, bom, ela apanhou, mas ela deve ter merecido, né? Uhum. Ela deve ter respondido, ela foi mexer com o sujeito, sabendo que ele é nervoso, e aí você tem um processo complicado que acontece inclusive nos crimes de estupro, né? Será que ela não fez nada para motivar isso? Será que ela estava... Esse raciocínio ele é absolutamente indevido e inadequado. Tanto não tem nenhuma justificativa, como já disse, é minoria, mas acontece, de mulheres, por exemplo, que estão com ódio ou com raiva do marido por uma razão A, B ou C, que até aproveita que o cara está dormindo, vai lá e comete uma coisa insana, né, para atingir, joga, sei lá, água fervendo, óleo fervendo no Uhum. indivíduo, como os homens que se aproveitam da sua força física e partem para cima e realmente machucam, espancam, maltratam as mulheres e acho que até muito preocupante, que não aparece muito, é difícil, a questão das próprias crianças, né, que
acabam nem tendo condição de reagir nesse cenário. Então, a gente precisa ter uma atitude de tolerância zero em relação a isso. E realmente é complicado. Daí nós temos a possibilidade de homicídio. Então, todo o trabalho para evitar, para aconselhar, para amenizar esse cenário precisa ser considerado, né? E eu diria para você o seguinte: algumas dessas pessoas que caem nessa situação, muitas vezes, como você disse, com razão, tem problemas. E aí que é o ponto difícil. Porque às vezes a pessoa tem um componente psiquiátrico, Uhum. essa pessoa tem um componente psicológico significativo, às vezes, como eu já vi, tem um componente espiritual, a pessoa tem um problema de uma força espiritual negativa na sua vida, né, que precisa de libertação. Né? E aí, o que acontece? Essa pessoa precisa de tratamento. E às vezes, para fazer um tratamento de recuperação, ela precisa estar isolada, porque no eixo da convivência, ela não consegue caminhar em lugar Verdade, nenhum. Né? verdade. Você viu a pergunta aí sobre união estável? Muito boa essa. A união estável e particular é relação promíscua? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque é coisa dos nossos tempos, vamos dizer assim, né? O que a gente consegue falar sobre isso, Sayão? Então, claro que o paradigma, o padrão que nós temos, biblicamente, é um casamento com todos os seus desdobramentos. Né? Nesse caso, numa situação em que algum problema, né, que o casamento não se define, e geralmente isso não acontece por motivos de interesses especialmente econômicos. Né? Então tem Uhum. gente que se junta e tal, e não sei o quê. Eu acho que a lei foi numa direção correta, dizendo o seguinte: se alguém está debaixo do mesmo teto e convivendo de maneira, digamos, marital, não tem conversa perante a lei, É é casamento, né? reconhecido como pessoas casadas. Né? Então, assim, não é a situação ideal se alguém chegar, por exemplo, está com a gente, na IBNU, está numa situação dessa, eles pedem o aconselhamento. Qual é o aconselhamento? É que eles devem regularizar a situação da melhor maneira possível. Né? Mas não podemos dizer que essa relação em si é promíscua. É uma relação fora do elemento ideal. É um puxadinho, né? Não é a coisa construída direitinho. Né? A pergunta que surgiu aqui, né, do Kleber, se o pastor que se divorcia pode ainda continuar no ministério. Né? Então vamos lá. Quando a gente olha para o mundo antigo, é o mundo greco-romano, né? Interessante, a literatura romana falava que em Roma, né, a coisa mais difícil era encontrar qualquer homem ou mulher que não tinha vivido com 4 pessoas diferentes. Né? Então você imagina nesse ambiente, imaginar que todo mundo tinha Caramba. que ter um histórico certinho para poder estar numa posição de liderança. A discussão do texto de Timóteo lá, que fala de marido de uma só mulher, tem sido debatida pelos estudiosos, e o consenso é que a ideia é o marido que está se mantendo numa relação de fidelidade. Né? Portanto, a ideia não era assim alguém que só tinha condição de ser pastor se ele tivesse um histórico de castidade plena, porque isso no mundo gentílico era quase uma realidade Algo impossível, impossível, né? né? E Exato. fora da realidade. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte: um pastor divorciado deve continuar? Minha maneira de entender, de modo geral, não. Né? Porque alguém que teve um atropelamento nas suas relações familiares precisa de ajuda, encaminhamento, e ele continuar numa situação como se nada tivesse acontecido não é um bom caminho. Mas o caminho do Evangelho é um caminho especialmente de recuperação, de perdão, de graça da parte de Deus. Então, às vezes, a pessoa se desencaminha e lá na frente ele se arrepende, muda, e realmente eu já encontrei gente assim que depois de tantos anos falou: o erro foi meu. Uma vez eu conversei com uma pessoa assim,
estava morando fora do Brasil, e eu disse, olha, agora você vai, reconhece o que você fez, manda uma carta, pede desculpa, e ele foi muito humilde, falou, não, eu vou fazer tudo isso, porque é isso mesmo. Então não vou dizer que é impossível, até porque precisa ver o contexto onde é que nós estamos inseridos, né? Por que que um pastor divorciado pode ser um problema numa igreja? Não é porque Deus não perdoa e não restaura, é porque ele pode perder a sua força de legitimidade perante aquela comunidade. Mas vamos ser bem objetivos. Dependendo do contexto do ambiente onde você está atuando, você encontra um cenário onde esse elemento não será uma referência impeditiva, né? Você tem sociedades hoje, como a sociedade moderna europeia, que as pessoas, em grande parte, não estão nem casando mais, Exato. né? Nem vão estar pensando nisso como um problema. Ou você vai para alguns lugares do mundo onde existe poligamia, então o divorciado é praticamente um celibatário naquele ambiente. Exato. Então você tem que ter um tato, né, de sentido de entender a razão de ser do princípio bíblico, o contexto onde isso está acontecendo e a recuperabilidade dessa pessoa para que ao mesmo tempo ele possa ser tratado e não entre num processo onde ele venha a ter desdobramentos negativos ainda. Aí dá para a gente ter uma visão mais ou menos geral aí do cenário. É Mas e você, Jonas? interessante. Me diga aí, o que você acha aí que seria a principal palavra sua, assim, para essa questão de violência dentro da casa? O que você daria como o seu conselho maior aí nesse cenário que você gostaria de sublinhar para o pessoal que está conectado com a gente? Eu acho que nós tocamos nesse ponto já, é submissão a um ser maior. A pessoa entender que ela não é, vamos dizer assim, completa em si mesma e entender que há um Deus criador que cuida e zela por ela e que foi quem a criou e tudo mais. Porque eu acho que muito do que a gente vê de violência, que é esse destempero, esse descompasso entre a realidade e a capacidade da pessoa de absorver a situação, principalmente agora na quarentena que é mais estressante, talvez esteja ligado a essa sensação de que algumas pessoas podem ter de que elas são autossuficientes. E aí, quando essa autossuficiência se prova falha, ela destempera e se irrita com mais facilidade, podendo chegar a um caso de violência. Então, eu acho que essa aproximação com esse Deus Criador, com certeza, é o fator principal. As pessoas elas precisam se reconhecer incompletas, distante de Deus. Elas precisam se aproximar desse Deus, aprender do seu amor e da sua misericórdia. E quando elas passarem a entender que Deus agiu de tamanha misericórdia para com elas mesmas, elas precisam fazer isso com as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, se aí chega numa situação de estresse extremo, de provocação, tentar transformar isso num momento, numa possibilidade de aplicar essa misericórdia e esse amor que foi dado por elas, né? Eu acho que o caminho é por aí. E eu acho que o ponto principal também do outro lado, você mencionou muito bem, é tirar o pé do acelerador, né? Quando a situação estressar, afasta, vai fazer outra coisa, respira até 100, conta até 100, respira 10 vezes, faz assim, tenta desviar o foco para não deixar uma situação que poderia ser resolvida facilmente se tornar numa situação catastrófica, né? É. Se eu entendo bem a sua ênfase, a gente não tem como fugir da realidade que a chave do nosso problema é espiritual, né? Com certeza. E eu queria caminhar no desfecho da nossa percepção. Eu tenho a impressão que a gente bebeu da água, né, desse nosso mundo moderno, que prometeu para a gente, né, que a gente ia ter domínio sobre a natureza a partir do nosso poder, da nossa razão, né? E a gente vive nessa ilusão, né? Porque é tão fácil, né? Você passa o cartão, sai o dinheiro, né? Uhum. Você vai no aeroporto, pega o avião, você liga o computador e tem acesso, né? Você pega o carro e vai para onde você quer, chega lá, pede. Então parece que tudo está de fato debaixo do nosso poder. Sim. Aí
começa a cair a chave e a gente vê que nossa agenda foi toda bagunçada, Deus resolveu dar uma travada, uma freada brusca e a gente bateu o joelho, né, no banco do ônibus. A gente viu que a nossa mochila caiu no chão e não sabemos onde é que estão as coisas. Aí a gente fica desesperado, né? A gente não entendeu que as coisas não estão debaixo do nosso poder. Então, fazendo uma sintonia completa aí com o que você falou, queria dar uma palavra para todos os nossos queridos que nos acompanhem, né, que entendam. E esse é o momento em que Deus está nos chamando para repensar a qualidade da nossa relação com Ele, reorganizar os nossos valores e aprender a lidar com ansiedade, medo, né, e instabilidade, e depositar isso debaixo aí da mão poderosa e bondosa de Deus, porque esse momento vai passar e Deus certamente irá nos abençoar. Obrigado aí pela conexão, agradecemos aí todos que estão conosco. E Jonatas, dá uma diretriz para a gente aí, onde é que estão as coisas da IBNU, para o pessoal ter acesso, ter contato com a gente. O pessoal que entrou aí através do Luiz Saião pode também passar a seguir o nosso canal, né, o canal da IBNU no Instagram. E nós também temos um canal no YouTube, um canal que é bem, vamos dizer assim, acessado, tem bastante conteúdo lá. E nós convidamos vocês, essa live vai estar no nosso canal em pouco tempo, talvez até ainda no final do dia a gente consiga subir ela no nosso canal. E você pode acessar lá, pesquisar no YouTube por Igreja Batista Nações Unidas, vai aparecer o canal da Igreja Batista Nações Unidas para você se inscrever. Você tem que lembrar de inscrever e clicar no sininho do YouTube para poder receber as notificações de tudo que entra, quando a gente está ao vivo, quando entra vídeo novo e tudo mais. Aí o pessoal agradecer o pessoal aí, tem gente de Palmas apareceu aí, o pessoal escrever os lugares de onde estão falando. Mas é isso, os nossos principais canais hoje são o Instagram e o YouTube. Nós também temos nossa conta no Facebook, se você também pode achar informações a respeito da IBNU lá. Tá bom, pessoal? Obrigado, Jonatas. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês e que Deus nos abençoe aí na nossa sintonia aí, tá? Boa noite a todos. Abração para toda a turma aí. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço.